Olá, turma, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia, turma do quarto ano, tá? Peguem o livro que a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de Geografia, tá? A gente estudou no módulo, no capítulo 1 e 2, a respeito dos tipos de paisagem, tá? Nesse capítulo 3, a gente já vai ver uma abordagem mais diferente. A gente vai estudar a respeito da população do município. Como que acontece a formação da população de um município? Quando a gente fala em município, é importante a gente falar sobre espaço urbano e também o espaço rural. O município ele é composto, né, pelo espaço urbano e espaço rural, certo? A gente vai trabalhar também a respeito da formação do território brasileiro. Como que se deu essa formação do território? Através, né, de indígenas, africanos, europeus, certo? Vamos entender a importância dessa formação. Então, na página 298 do seu livro, você vai ver uma imagem 298 e 299 da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, certo? Curitiba é uma cidade localizada, né, como eu já falei, é a capital do Paraná, que fica no sul do Brasil. O sul do Brasil ele tem três estados, perdão. Esses três estados, apenas três, né, diferente do Nordeste, que nós temos 9 estados, tá? E esses três estados possuem influência, né, influência europeia na sua cultura. A gente vai ver mais à frente sobre isso. Então, cada município possui uma população com determinado número de habitantes, certo? Então, Teresina tem um determinado número de habitantes, diferente de Parnaíba, por exemplo, diferente de Luiz Correia, diferente de Altos, de Campo Maior, de cidades menores, tá? Então, é pelo fato de ser capital do estado? Não. Por exemplo, tem capitais que têm municípios que têm uma população bem maior que a própria capital. Um exemplo é a cidade, né, de Vitória, no estado do Espírito Santo. Eu fui morar em Vitória em 2016 e lá eu percebi que a cidade, né, o município ele era muito pequeno, e aí quando eu fui estudar mais sobre aquele lugar, eu vi que a cidade de Vila Velha, que é do ladinho ali de Vitória, tem uma população bem superior à Vitória, tá? Então, a população do município, ela não é homogênea, né? Ela é heterogênea, certo? Ela é diversificada, a população dos municípios. Então, por exemplo, aí no livro, continuando a leitura, a população de Curitiba, né, que é a capital do Paraná, em 2018, né, de acordo aqui com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, era uma população com mais de 1 milhão de habitantes, como a gente pode perceber. E Teresina não tem nem 1 milhão de habitantes, de acordo com a última pesquisa do IBGE, tá? E aí a pergunta para vocês pesquisarem em casa: você conhece o número de habitantes do município onde mora? Município de Teresina? Então você vai lá no site, anota aí, IBGE, né, as siglas IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde você vai pedir a ajuda, né, de um adulto para você pesquisar a respeito da população do município onde você mora, né? Teresina, ou se você mora em Timon, outro município aqui vizinho, certo? Na página 299, a gente tem outra questão relacionada agora, né, a essa fotografia, né? As pessoas retratadas na fotografia estão no espaço urbano ou no espaço rural do município? A gente já estudou sobre essa questão, né, de espaço rural, quando a gente estudou sobre os tipos de paisagem, tá? Paisagem urbana, paisagem rural, paisagem humanizada e paisagem natural. Então, a gente analisando essa fotografia, a gente percebe que
que as pessoas, né, retratadas na fotografia estão no espaço urbano do município e não no espaço rural, né? Uma vez que a gente percebe aqui, ó, que houve uma cobertura, né, na parte, né, da vegetal original do solo, certo? Com a cobertura aqui com calçadas, asfaltos, você observa prédios, postes, né, de energia elétrica, diferente da paisagem que você observa lá no espaço urbano. Então, a resposta seria essa, tá? Espaço urbano. Que atividades as pessoas costumam fazer nesse espaço do município? Então, essa pergunta vai ser direcionada para você. Coloque aí no seu caderno de geografia e responda, né, essas duas perguntas aí junto comigo. A primeira, né, a letra A, é espaço, relacionada, né, ao espaço urbano, e a segunda, como eu falei, é direcionada para você. Está falando de espaço urbano ou de espaço rural, tá? E na letra B, que atividades as pessoas costumam fazer nesse espaço do município? O que você costuma fazer no espaço urbano do município, certo? Então, respondam essas questões, essas duas questões aqui. Vamos lá, agora dar continuidade. Na página 300 do nosso livro, traz também uma questão muito interessante, que é a respeito da formação do território brasileiro. O território brasileiro tem influência, né, na sua formação de indígenas, europeus e também africanos, tá? Essa população, como a gente pode perceber na página 300, relacionada à mistura de povos, né? A miscigenação. Coloque aí do ladinho a lápis no seu livro, miscigenação, que é a chamada, né, mistura de povos ao longo da história do país. E aí, entre os séculos 16 e 17, a população começou a se formar com os seguintes povos. Antes da gente ver quais são os povos, lá onde tem século 16 e 17, vamos colocar em algarismos romanos, porque o livro traz, em sua maioria, em algarismos romanos, e a gente vai colocar também aí, tá? Então, século 16, coloca lápis embaixo, assim, X, V, I, X, V, I, tá? Que é o 16 em algarismo romano. E o 17, século 17, X, V, 2 Is, tá? Ao invés de um I, você coloca 2 Is. Então, a gente tem nos séculos 16 e 17 que a gente percebeu que a população, ela começou a se formar a partir, né, dos seguintes povos. Quais foram esses povos? Indígenas, europeus e africanos, tá? Indígenas, europeus e africanos lá no século 16 e 17. Nas próximas aulas, eu vou trazer para vocês algumas fotos que eu tenho com indígenas e também com europeus, certo? Quando eu fui visitar a cidade mais alemã do Brasil, que é chamada de Pomerode, lá no estado de Santa Catarina. Então, a gente vai ver depois sobre isso. Então, a respeito dos indígenas, vamos ler juntos o que é que diz sobre os indígenas, que são habitantes das terras, né, que formaram o território brasileiro. Então, quando os europeus aqui chegaram, né, os portugueses aqui chegaram para falar, né, que iriam colonizar o Brasil já era habitado por indígenas, tá? Por diversas tribos indígenas. Então, esses habitantes das terras que formaram o território brasileiro, ajudaram, né, contribuíram com a formação do território brasileiro. Não foram os portugueses que aqui chegaram e começaram, né, a colonizar, porque a gente já tinha uma população aqui, no caso, né, os indígenas. E os europeus? Os europeus, né, colonizadores, principalmente portugueses, né, como eu acabei de falar, os portugueses que ocuparam e dominaram essas terras que formam o território brasileiro, portugueses e também, né, no grupo lá de europeus, né, a gente tem principalmente os portugueses. Então, eles acabaram que
ocupando e dominando as terras aqui no Brasil, né, que formam o território brasileiro. A gente tem influência dessa formação, né, da colonização aqui no Piauí, tá? A cidade de Oeiras. Quem de vocês conhece a cidade de Oeiras? A gente estudou, né, lá em Geografia do Piauí e vamos estudar hoje ainda, né, Geografia do Piauí. A cidade de Oeiras, olha o nome, Oeiras, em homenagem ao Conde de Oeiras, que é o Marquês de Pombal, lá de Portugal, certo? Então, a gente tem muita influência desses povos aqui, os portugueses, no Brasil e no Piauí, né? Não é diferente. Então, olha a influência que a gente tem aqui, bem interessante, né? Os numerosos grupos de africanos que foram escravizados e trazidos forçadamente para o Brasil, tá? Então, olha também a questão aqui, que a gente tem obras literárias, que a gente vai ver em outro momento, que é chamado de o navio negreiro, onde veio um navio lá da África com vários negros trabalhar de forma, né, forçada, sendo escravos aqui no Brasil, e eles chegaram através desse navio. Só que o navio passou muitos dias para conseguir chegar até aqui no Brasil. E aí acabou que muita gente morrendo ali de fome, de doentes, né, dentro daqueles porões, dentro do navio. E aí, por isso que a obra, né, O Navio Negreiro, é relacionada a isso, tá? É uma obra de literatura. A partir do século XIX, outros grupos de imigrantes, como italianos, portugueses, japoneses, espanhóis, alemães, turcos, sírios, libaneses, né, também migraram para o Brasil e participaram, né, da formação da população. Anotem aí no livro de vocês, onde a gente tem sírios e libaneses, tá? Sírios e libaneses, lá no século XIX, eles chegaram também aqui no Brasil e aqui no Piauí, na cidade de Floriano, tá? Floriano recebeu um grande número, né, de sírios libaneses, comerciantes, né, principalmente para trabalhar, e que passaram, né, a morar mesmo na cidade de Floriano, lá a partir, né, do século XIX. Sírios libaneses, alemães, como eu já falei, né, que eu conheci a cidade mais alemã do Brasil, que é a cidade de Pomerode, que fica lá no estado de Santa Catarina. Você tem lá uma arquitetura típica, né, europeia. Você tem as vestimentas, né, da população que é típica, né, também europeia, até porque o clima é bem parecido, né, um clima mais frio, mais ameno, diferente aqui, né, da região Nordeste. Então eu vou trazer depois umas fotos para a gente observar, né, a influência dessa população aqui no território brasileiro, tá bom? Japoneses, turcos e os sírios, vamos falar um pouco dos sírios. Eles chegaram aqui lá no século XIX, coloque aí século XIX também em algarismo romano, tá? X e X, tá? Um X, mizinho, X, século XIX. Então, eles chegaram aqui no século XIX, mas atualmente, né, em 2020, já no século XXI, certo? A gente também ainda recebe um grande número de imigrantes sírios, dessa vez por outras questões, certo? Agora eles vêm refugiados. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, refugiados. Então, eles acabam que chegando aqui buscando, né, melhores condições de vida, fugindo de guerras, da fome lá na Síria. A Síria hoje é o país, né, que mais sai, né, pessoas, imigrantes para outras partes do mundo buscando, né, melhores condições de vida, tá bom? E aí você vê uma imagem, também na página 300 ainda, a respeito, né, da mistura de povos, né, que são diversos povos, e aí faz parte isso tudo da riqueza, certo? Vários tipos de povos faz parte da riqueza cultural do nosso Brasil, expressa, né, de diferentes formas, através de comidas típicas, através de músicas, através de danças, através de muita coisa,
interessante, né? Através de literatura, de fotografias, a gente observa essa diversidade cultural da população aqui do Brasil, certo? Então, só observando essa imagem, você já vê pessoas vestidas, né? É uma imagem de um campo de futebol, né? Onde você vê, do estádio de futebol, onde você vê pessoas com camisetas, né? De 2 times, até de mais de um time, certo? Vamos observar essa imagem. Pessoas sem camiseta de times, também com biotipo, né? A cor da pele bem diferenciada, certo? Então, isso aqui é só uma pequena representação da população mesmo do Brasil, certo? E agora a gente vai ver um pouco sobre a população do município, certo? Na página 301, e o que é que diz sobre essa população. Em diferentes municípios do Brasil, tá? Acompanhei no seu livro. Em diferentes municípios do Brasil, é possível notar a presença dos povos que formam a população brasileira. Isso pode ser percebido, por exemplo, nas características físicas da população, nas construções, nas manifestações culturais e nos costumes e tradições transmitidos de pais para filhos. Como eu falei, a cidade de Pomerode, lá em Santa Catarina, ela tem essa influência europeia na arquitetura, né? No caso do livro, traz, né, construções, mas é a mesma coisa, né? Mesmo sentido de arquitetura. Características físicas da população, você vê um biotipo, né, bem diferenciado do restante da população do território brasileiro, tá? A maioria dos homens e mulheres são bem altos, cerca de 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m de altura, diferente da população aqui do Nordeste. Loiros, né, brancos, do olho claro, isso faz parte, né, desse biotipo, dessas características físicas da população europeia, tá? Além dos hábitos e costumes que eles herdaram e continuam, né, buscando e trabalhando. E aí você observa 2 imagens a respeito, né, essas 2 fotografias. Na fotografia 1 são uma dança, né, no município de Antonina, no estado do Paraná, em 2017. Antonina, no estado do Paraná, Morretes, que eu também conheci no ano de 2017, Morretes também traz uma arquitetura europeia. Na outra aula eu vou mostrar para vocês essas imagens. E comidas típicas também, e aí para relembrar o passado deles, tá? O passado dessa cultura. Assim como a gente faz aqui no Nordeste danças típicas, né? Também para relembrar a cultura dos nossos antepassados, dos nossos descendentes, eles também continuam trazendo, né, conservando essa cultura. O hábito, né, de dormir em redes, a gente observa na imagem 2, né, nas cidades, e aí há lugares no país em que as características físicas e os hábitos da população, né, da cultura indígena, estão muito presentes na população. Eu, praticamente, pratico vários hábitos que estão relacionados à cultura indígena, como dormir de rede, tomar banho na chuva, andar descalço, certo? Comer tapioca, comer milho. Então, são alguns hábitos da cultura indígena. E aí você tem, né, imagens de pessoas descansando em redes, né, entre as cidades de Letícia, Colômbia e Tabatinga, né, e também no Amazonas em 2015, tá? Então a gente tem diversos hábitos diferentes, né, diferenciados, de cultura para cultura, vai variando de cultura para cultura, certo? Em algumas paisagens, já agora na terceira imagem, tá, no seu livro, em algumas paisagens podemos observar construções típicas da cultura de um povo, como o bairro da Liberdade, né? O bairro da Liberdade é lá na cidade de São Paulo e tem influência, né, dos japoneses, tá? Então a gente observa, ó, essas luzes, né, esses portes com essa luminária
que já é diferente do que a gente costuma ver no nosso dia a dia. Então a gente tem aqui uma influência japonesa nesse bairro. O bairro da Liberdade é o bairro onde tem mais japoneses no Brasil, tá? Eles fazem festividades, comemoram, né, suas datas a respeito, né, do calendário lá japonês. Eles continuam preservando sim a sua cultura, tá bom? Na página 302 fala ainda um pouco a respeito, né, dessa formação cultural. Aqui a gente vai trabalhar já em outra aula. E na página 303 a gente tem, né, uma atividade para casa. A 303 diz o que? Faça uma pesquisa na internet ou em livros e descubra as seguintes informações. Quais são essas informações que eu quero? Como se formou a população do município onde você mora? Descreva um aspecto marcante dessa formação. Então, a gente tem aí, ó, muito espaço, a gente tem 5 linhas para você fazer essa pesquisa sobre o município onde você mora e depois descrever, né, um aspecto marcante dessa formação. O que você achou? Eu não estou falando de Piauí, não estou falando do estado, eu estou falando do município. Então, pesquise, tá bom? Sobre o município. De que maneira é possível observar a presença de migrantes na formação da população do município onde você mora, certo? De que maneira que a gente consegue observar essa formação, né, dessa população relacionada a migrantes? Ah, mas eu nunca vi migrantes aqui em Teresina, né? Eu nunca vi migrantes em Timon, no município onde eu moro. Mas como que você percebe? Você percebe, né, através de construções, de costumes, de tradições, de festividades, tá? Aqui no centro a gente tem várias lanchonetes que a gente até chama, né, lanchonete do chinês, né? A gente tem aqui em Teresina. Então, os hábitos dos chineses que aqui vieram morar são bem diferenciados dos hábitos, né, e costumes da gente. Então, a gente consegue observar através, né, de construções, desses hábitos, de festividades e de outras manifestações culturais dessas pessoas, tá? Eu falei dos chineses, mas a gente tem vários outros imigrantes, né, que moram aqui também em Teresina e que você vai pesquisar a respeito disso. E na letra C, no lugar onde você vive, há algum costume ou tradição cultural que os moradores conservam ao longo do tempo e que mantiveram até a atualidade, tá? Então, qual a manifestação, o costume cultural que você, né, que os moradores conservam ao longo do tempo? Converse isso aqui com os mais velhos, tá? Com as pessoas mais velhas que convivem com você para te ajudar a responder essa questão aqui, tá bom? Então, a gente vai finalizando, quase finalizando a nossa aula. Da página 302, eu não trabalhei esse texto, eu quero que vocês leiam com calma, tá? Que fala, né, uma paisagem do município de Gaúcha do Norte, no estado do Mato Grosso, tá? O estado do Mato Grosso que faz divisa, né, com a Bolívia, né, e com outros estados bem importantes, como Rondônia e também Mato Grosso do Sul. E aí você vai ver um pouco sobre a formação, né, desse município, tá bom? Leia com calma que a gente vai trabalhar em outro momento. A pesquisa, né, que eu falei aqui pra gente continuar. Depois que vocês finalizarem essa pesquisa, eu quero que vocês tirem a foto e anexem na plataforma para eu corrigir, tá bom? Quero saber um pouco mais de vocês quando vocês responderem essa nossa pesquisa aqui. Anexe na plataforma, lá tem um clipezinho onde você consegue fazer isso, tá? Eu vou deixar um material complementar acerca, né, da formação do território brasileiro, que é um filme, o link de um filme, né, da Tainá, Aventura na Amazônia, que é uma índiazinha, não sei se vocês já assistiram, que mostra, né, a cultura do seu povo, tá? Em outro momento a gente vê sobre outros povos também, como europeus, africanos, que fizeram parte da formação do território brasileiro. Mas hoje eu vou deixar o link do filme da Tainá, Uma Aventura na Amazônia, para você estar assistindo
e depois a gente faz um trabalho a respeito disso em uma aula online, ou eu vejo na próxima aula, vou trazer uma discussão para vocês mais profunda a respeito da Tainá nesse filme, tá bom? Então tenham todos um bom dia, bons estudos, a gente vai se comunicando e é isso, bons estudos.